Correção das questões de reagente em excesso. Lembrando que a 1 nós fizemos na aula de teoria. Então, vamos dar 2 em diante. Pessoal, o exercício diz que 3 mol de nitrogênio são postos para reagir com 6 mol de hidrogênio e quantas gramas de amônia são produzidas. Retiro da equação os dados. O mol de nitrogênio reage com 3 e forma 2 mol de NH3. Cada mol na tabela, 17 gramas. Então, observa que a linha de baixo é, moçada, o dobro da de cima. Então, se aqui eu tenho 3 mol, na verdade só 2 reage. Como tinha 3, eu tenho 1 mol de excesso, tá? Sabendo que o nitrogênio está em excesso, temos que fazer a regra de 3 aqui, tá? E o X vai dar igual a 68 gramas. Questão 3. 4 mols de propano são colocados para reagir com 15 mols de O2. Retire os dados da equação. 1 mol de propano reage com 5 de O2. Tu percebe que 15 é, pessoal, 3 vezes o 5? Então, aqui, 3 vezes o 1 é 3. Como aqui tinha 4, 3 mols reage e temos 1 mol de excesso de propano. Letra D de Dinamarca. Questão de número 4. 5 mol de ácido sulfídrico são colocados para reagir com 2 mol de dióxido de enxofre e forma quantos mols de enxofre? Retira os dados da equação. 2 mol reage com 1 mol, formando 3 mols. Observe que a linha de baixo é o dobro da de cima. Então, se é o dobro de 2 é 4. Como aqui tem 5, 4 mol reage e 1 mol está em excesso. A gente não pode fazer a regra de 3 com quem está em excesso. Então, faz a regra de 3 aqui e o X é igual a 6 mols, resposta letra C. Questão de número 6. Temos a mesma reação da 4, os mesmos dados, 5 mol de H2S, 2 mol de SO2, mas mudou a pergunta. Quantas gramas de enxofre são produzidos? Então, retira os dados da equação. 2 mol reage com 1 mol, como aqui está em gramas, 3 vezes o enxofre, 3 vezes 32, massa do enxofre na tabela. Então, a linha de baixo é o dobro da de cima. Então, se aqui eu tenho 5 mols, 4 reage e 1 mol encontra-se em excesso. Faço a regra de 3 aqui, nunca usando quem está em excesso, e a gente vai ter um X igual a 192 gramas. Letra B. Questão de número 7. 4 litros de nitrogênio são colocados para reagir com 9 litros de hidrogênio, formando X litros de amônia. Na questão não está escrito que está na CNTP, também não deram a temperatura e a pressão. Então a gente vai usar a lei volumétrica de Gay-Lussac, que diz que nas mesmas condições de temperatura e pressão, o número de mols é o próprio volume. Então, 1 mol de N2, 1 litro de N2. 3 mol de H2, 3 litros de H2. 2 mol de NH3, 2 litros de NH3, tá? Observe que a linha de baixo é 3 vezes a de cima. Então, pessoal, aqui no lugar de 4 litros,
3 litros reage e 1 litro está em excesso. Qual o volume de amônia produzida? Multiplica cruzado aqui, porque não pode usar aquele 4, porque está em excesso, e a gente vai ter 6 litros. Resposta letra B. Questão de número 8. 100 gramas de ferro são postos para reagir com 50 gramas de enxofre. Quantas gramas de sulfeto ferroso podem ser obtidas? Então, retire os dados da equação. 56 gramas de ferro, 32 gramas de enxofre e aqui, ó, 88 gramas. Aqui, pessoal, não está tão visível quem está em excesso e quem é o limitante. Então, vamos recorrer àquela regrinha que divide o que tu lê no exercício pelo que tu retira da equação. O valor maior indica quem está em excesso e o valor menor obtido na divisão nos diz quem é o limitante, tá? Então aqui ficou, ó, 100 do exercício dividido por 56 da equação, 1,7. Aqui, 50 do exercício dividido pelo 32 da equação, 1,5. O maior valor me diz que o ferro está em excesso, o menor valor da divisão me garante que o enxofre é o limitante. Então, multiplico cruzado, sem usar os dados do ferro, porque está em excesso, e vamos ter como resposta 137,5 gramas de sulfeto ferroso. Letra D de Dinamarca. Questão 9. 2 mol de carbonato de sódio reage, pelo menos é colocado para reagir, com 3 mol de cloreto de cálcio. Quantas gramas de carbonato de cálcio se obtém? Tá? Então, retira os dados da equação. Ó, 1 mol reage com 1 mol e aqui embaixo está grama, massa da fórmula 100. Então, ó, 1 mol reage com 1 mol. Se eu tenho 2 mol, reage com quanto? Com 2. Se aqui tem 3, 1 mol está em excesso. Então, para descobrir o X, eu tenho que fazer a regra de 3 entre o carbonato de sódio e o carbonato de cálcio. O cloreto de cálcio está em excesso, a gente não usa. Multiplica cruzado, X igual a 200. Resposta letra B. Questão de número 10. 22 gramas de etanol são colocados para reagir com 16 gramas de oxigênio. Ocorre uma reação de oxidação e se obtém quantas gramas de ácido acético? Vamos retirar os dados da equação? Então eu tenho 2 vezes o etanol, 2 vezes 44 gramas. O O2, 32 gramas. E aqui 2 vezes o ácido acético, 2 vezes 60 gramas. E aí, quem que está em excesso? As 22 gramas ou as 16 gramas? Vamos recorrer à regra. Divide o que lê no exercício pelo que se retira da equação. Então, o exercício deu 22 e a equação 88, que é 2 vezes 44. Isto aqui deu 0,25. Aqui, ó, o exercício deu 16 e a equação 32 deu 0,5. O valor maior me garante que está em excesso o gás oxigênio. O valor menor obtido me diz que o etanol é quem não está em excesso. Portanto, é o limitante, é o reagente que vai reagir totalmente, não sobrando nada no final da reação. Então, não posso fazer a regra de 3 usando os dados do oxigênio, porque está em excesso.
Então, a regra de 3 é montada aqui, ó, sem o oxigênio. E a resposta dá 30 gramas de ácido acético. Gabarito, letra C de Canadá. Questão de número 11. Vamos ler, pessoal, o que diz a questãozinha 11. Diz assim: os gases dióxido de enxofre e oxigênio, em condições apropriadas, reagem formando trióxido de enxofre, tá? Então, SO2 reage com oxigênio e forma SO3. Balanceado, fica assim, tá? Usando volumes iguais dos dois reagentes, haverá excesso de um deles. A porcentagem deste excesso em volume em relação ao volume inicial dos reagentes é. Então, os dois reagentes têm o mesmo volume. Escolhe qualquer volume. Eu, para fazer a conta, escolhi volume 1. Então, ó, 1 litro de SO2, 1 litro de O2, tá? Retira os dados da equação usando a lei volumétrica de Gay-Lussac, em que os mols é o próprio volume quando a temperatura e a pressão é a mesma para todo mundo. Então, aqui, ó, eu tenho 1 mol, 1 litro. Aqui, ó, meio mol, meio litro, tá? Então, tá bem claro, pessoal, que 1 litro reage com meio litro. Como aqui tem 1 litro, meio litro reage e meio litro a gente tem de excesso. Qual é o volume inicial dos reagentes? 1 litro de SO2 mais 1 litro de O2. Então, o volume inicial é 2 litros. 100% do volume inicial. Terminada a reação, quanto que sobra de excesso? Meio litro de O2. Esse meio litro representa que porcentagem do volume inicial? Multipliquei cruzado, 25%. Resposta letra A. Questão 12. 2,7 gramas de alumínio são colocados para reagir com 4 gramas de cloro. Quantas gramas de cloreto de alumínio se obtém? Tá? Então, retirando os dados da equação, o alumínio é 27, aqui ó, tem 3 meios de cloro, então 1,5 vezes 71, que é a massa dos 2 cloros na tabela. E aqui, pessoal, o alumínio com os 3 cloros, 133,5. Está em excesso as 4 gramas ou os 2,7 gramas. Vamos usar a regra para descobrir quem está em excesso. Divide o exercício pelo que tu retirou da equação. Então, 2,7 do exercício por 27 da equação dá 0,1. E aqui, 4 gramas do exercício dividido por 106,5 da equação. Que é isso aqui, ó. 1,5 vezes 71. 106,5. Quanto que dá isso? 0,03. Então, o maior valor obtido na divisão é o 0,1. Portanto, o alumínio está em excesso. E o menor valor da divisão, que é o cloro, nos diz que ele é o limitante. Então, a regra de 3 não pode ser feita com alumínio, tá? Então, ela é feita aqui, ó. Multiplica cruzado e dá um X igual a 5 gramas, letra A. Questão de número 13. 5 gramas de gás carbônico são colocados para reagir com 8 gramas de hidróxido de sódio, obtendo quantas gramas de carbonato de sódio? Os dados da equação. 44 gramas de gás carbônico, 2NaOH, 2 vezes 40 gramas. Massa do Na2CO3, 106 gramas, tá? Então, pessoal, observa que a linha de cima da equação é 10 vezes a de baixo. Ó, 2 vezes 40 é 80.
80 reage com 44. 8 reage com 4,4. Como ali tem 5 gramas, então eu tenho 0,6 gramas de excesso de gás carbônico. Monto a regrinha de 3 aqui, sem usar o CO2, porque está em excesso, e eu vou obter uma massa de carbonato de sódio igual a 10,6. Resposta letra A. Questão 14. 156 gramas de cromo são colocados para reagir com 365 gramas de ácido clorídrico. E aí, povo, quem está em excesso? Tá? Vamos retirar os dados da equação para ver se a gente descobre? Ó, 2 cromo, 2 vezes 52. 6 HCl, 6 vezes 36,5. E aí? O jeito vai ser dividir o exercício pela equação. Então, ó, 156 do exercício dividido por 104 da equação, que é 2 vezes 52, dá 1,5. A mesma coisa aqui, 365 do exercício dividido por 219, que é 6 vezes 36,5. Isto deu 1,6. Então, pessoal, o HCl está em excesso, tá? E o cromo é o limitante, porque deu o menor valor na divisão. Daí eu te pergunto, quanto de HCl reage? Então, é só aqui no lugar do 365, que está em excesso, tu colocar X. Multiplica cruzado e tu vai ter um X igual a 328,5 gramas. Então, não reage 365 porque está em excesso. Reage, na verdade, 328,5. Qual a diferença deste valor para este aqui? 36,5 gramas. Então, é isso que tu tem de excesso de HCl. Gabarito, letra C, na questão 14. Questão de número 15. 5,4 quilos de alumínio são colocados para reagir com 20 quilos de óxido de cromo. Quantos quilos de cromo se obtém? Vamos retirar os dados da equação? 2 alumínio, 2 vezes 27. Cr2O3, soma na tabela 152 gramas. E aqui 2 cromo, 2 vezes 52. Lembre, pessoal, que não tem problema nenhum. A linha da equação está em grama, porque o que tu tira da equação sempre está em grama, e a linha do exercício está toda em quilo, tá? Não tem problema nenhum. Uma linha toda em grama, uma linha toda em quilo, tudo certinho. Quem está em excesso? Vamos dividir o exercício pela equação. Então, ó, 5,4 dividido por 54, 0,1. E aqui, 20 dividido por 152, dá igual a 0,13. Qual dos dois valores é maior? O 0,13. Portanto, o óxido de cromo encontra-se em excesso e o alumínio vai reagir totalmente. Portanto, é o reagente limitante. Aonde que a gente monta a regra de 3? Sem usar quem está em excesso. Então, moçada, não posso usar o óxido de cromo. A regra de 3 é montada entre o alumínio e o cromo. Resposta 10,4 quilos. Resposta C, então. Questão 16, tá? A gente tem desenhado na questão 16 2 balões fechados que estão interligados com uma torneira no meio, tá? Num balão tem hidrogênio, no outro balão tem cloro. Quando abrir aquela torneira,
o hidrogênio e o cloro, segundo a questão, vão reagir formando HCl. Quanto que tem de H2 num balão e quanto que tem de cloro no outro balão? Quais são os dados para a gente ter ali para descobrir quanto que tem de cada um? Eles deram a pressão, o volume e a temperatura. Então, baseado nesses dados, eu vou calcular o número de mols através da equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Substitui os dados na equação. Daí, moçada, quantidade de H2, 0,04 mol. Quantidade de cloro, 0,2 mol. Então, é isso que o exercício deu. Ó, 0,04 mol de H2, 0,2 mol de cloro. Isto vai dar quanto de HCl? X. Retira os dados da equação. 1 mol de H2 reage com 1 mol de cloro, forma 2 mol de HCl. Povo, quem é que está em excesso? Se reage 1 com 1, então aqui 0,04 reage com 0,04. Como tu tem 0,2, quanto que tu tem de excesso? Se só 0,04 reage, 1,6 mol tu tem de excesso de HCl. Quanto que obtém de HCl? Multiplica cruzado, sem usar os dados do cloro, porque está em excesso, e a gente vai obter de HCl 0,08 mol. A pergunta do exercício é quando a reação terminar, qual a razão, a divisão entre o que se obtém no final de cloro e HCl. Então, no final da reação, sobrou 0,16 mol de cloro, que está em excesso. Coloquei aqui. E quanto de HCl eu obtive na reação? 0,08. Então, dividi o cloro e o HCl que eu tenho no final da reação e deu 2. Portanto, resposta letra B na questão 16. Questão 17, tá? Nós temos na 17, pessoal, 2 recipientes que têm gases lá dentro, tá? Que são os gases oxigênio e o gás SO2, tá? Os 2 recipientes têm o mesmo volume e estão à mesma temperatura. Usando a equação de Clapeyron, cortei o volume, a temperatura e o R, que é igual para ambos. Então, sobrou que a pressão é o número de mols. Então, de oxigênio, tu tem 1 atm de pressão, 1 mol. E de SO2, tu tem meio atm, então, meio mol, tá? Então, o número de mols, quantidade de O2, é o dobro da quantidade de SO2. Então, A1 é verdadeira. A2, pessoal, tá? Se eu tenho 1 mol de O2 e cada O2 tem 2 átomos, então eu tenho 2 mols de átomos. Eu tenho meio mol de SO2. Cada SO2 tem 3 átomos. Só estou olhando ali na fórmula, ó. 3 átomos. Então, eu tenho 1,5 mol de átomos. Portanto, o item 2 é falso. Agora, item 3. Eu tenho 1 mol de O2. Quanto que vale o O2 na tabela? 32. Então, são 32 gramas de O2. De SO2, eu tenho meio mol. 1 mol do SO2 é 64 gramas. Então, 0,5 vezes 64, 32 gramas. Então, ambos têm a mesma massa. O item 3 é verdadeiro. E no item 4, fala, gurizada, que os 2 vão ser colocados junto para reagir, tá? Então, ó, meio mol de SO2, que a gente calculou ali, com 1 mol de O2, tá? Daí a proporção da reação, ó.
1 mol de SO2 reage com meio mol de O2. Então, se eu tenho aqui, ó, 0,5 mol, quanto que vai reagir? 0,25. Se eu tenho 1 mol e 0,25 mol reage, quanto que sobra em excesso? 0,75. Então, quando for colocado esses dois para reagir, o SO2 vai reagir totalmente e vai sobrar O2, tá? Então, o item 4 é verdadeiro. Moçada, questão 18, tá? Lá no exercício, eles deram 4 gramas de CH4. Eu preferi passar para mol, tá? Então, ó, 16 gramas é 1 mol, 4 gramas é X. Multipliquei cruzado, 0,25 mol. A mesma coisa para o oxigênio. 32 gramas de O2 é 1 mol. Quanto que eles deram lá? 32 gramas de O2. Então, pessoal, eu tenho 0,25 mol de CH4 e 1 mol de O2. Quanto eu vou ter de CO2? Quanto que eu vou ter de o que, gurizada? De água, tá? Retire os dados da equação. 1 mol de CH4 reage com 2 mol de O2, produz 1 mol de CO2 e 2 mol de CH4, tá? Então, ó, se aqui tem 0,25 mol, quanto que eu preciso de O2? 0,5. Como aqui tem 1, 0,5 reage e 0,5 eu tenho, pessoal, de excesso. Tá? Então, moçada, calculando o Y e o Z, tá? Regrinha de 3, não posso usar esse aqui porque tem excesso. Então, aqui, ó, deu 0,25 mol de CO2 e de água deu 0,5 mol. Daí a resposta, pessoal, são os quadrados, aonde tem ali desenhado as substâncias obtidas no final da reação. Então, no final da reação não vai sobrar nada de CH4, porque ele é o limitante. Então, não pode aparecer nenhum CH4 daqueles retângulos. Já de oxigênio, tem que aparecer, gurizada, a mesma quantidade que aparecer de água. Ó, 0,5 mol está de excesso de O2 e forma 0,5 mol de água. Então, a mesma quantidade de O2 e de água. E de CO2, tem que aparecer lá a metade do que tiver de O2 e do que tiver de água. Qual é a letra que aparece essa proporção nos desenhos? A letra D. Ó, tem lá desenhado, pessoal, 4 O2, 2 CO2 e 4 águas, que é exatamente essas proporções aqui, ó. A mesma quantidade de O2 e de água. E a quantidade de CO2 tem que ser a metade do oxigênio e da água. Resposta letra D, meus queridos. Povo, até a próxima aula.